O trabalho que hoje irei apresentar intitula-se "E a ciência e os segredos da produção de vidro em Portugal entre os séculos XVIII e XX" e está a decorrer no âmbito da minha tese de doutoramento. A partir do século XVIII surgiram diversos centros de produção vidreiros na Europa, com várias manufaturas, e em Portugal isso também se verificou. Porém, não se sabe muito mais para além desta informação. Sabe-se que existiam diversas fábricas, sabe-se o contexto de algumas delas, principalmente da Marinha Grande, mas até à data e a partir desta cronologia nada foi estudado de forma sistemática no que toca à produção vidreira portuguesa. No entanto, sabe-se da existência de centenas de objetos produzidos em Portugal de elevada qualidade que, claramente, ao contrário das pinturas, não têm uma assinatura. E até há pouco tempo, infelizmente, o habitual era atribuírem a autoria destes objetos a centros vidreiros europeus, com a justificação de que em Portugal ou não se produzia vidro, ou o vidro que se produzia seria de má qualidade. Felizmente, isto já se conseguiu comprovar que na verdade seria ao contrário, e que Portugal teve uma grande presença na indústria vidreira e que se produzia objetos de elevada qualidade, igualando-se a qualquer outro grande centro europeu daquela época. Portanto, para estudar este período e esta produção, que fontes de informação temos nós atualmente? Os objetos históricos que estão expostos nos museus, alguns livros da época e, finalmente, os arquivos e a documentação destas fábricas. Os objetos históricos já estão, na sua grande maioria, analisados. No entanto, devido ao elevado número de peças e à restrição a nível de amostragem, o tipo de análise é ligeiramente restritivo, o que faz com que não nos forneça todas as informações que nós necessitamos. Sobre os livros de época, há poucos e a informação por vezes é bastante contraditória, portanto resta-nos recorrer aos arquivos e à documentação das fábricas, de modo a conseguir caracterizar melhor este período de produção de forma mais completa e fidedigna. Este projeto foca-se então nesta última fonte de informação, mais propriamente nos arcanos de vidro portugueses. O arcano é o termo mais correto para definir os cadernos de apontamentos de uso pessoal, onde habitualmente eram escritas as composições e experiências de cada vidreiro. Eles anotavam sem qualquer cuidado ou preocupação com a legibilidade alheia e era um documento que acompanhava o percurso profissional do autor, ou seja, era uma espécie de livro de receitas de culinária versão vidro. Este objeto, por vezes, é cheio de secretismo e codificações, não só por estarem ao mesmo tempo a surgir diversas pequenas manufaturas e, portanto, o facto de cada vidreiro ter o seu caderno e as suas composições que só ele saberia interpretar, isso dava-lhes uma vantagem de mercado, mas também por serem tantas novas experiências, porque nesta altura o conhecimento ainda era muito empírico, que estas novas experiências tinham necessidade de serem registadas para não se perderem ao longo do tempo. Estes são os arcanos que se encontram em estudo. Como podem ver, é um conjunto muito variado de um longo período e cuja informação que retiramos é bastante diferente. O arcano da Marinha Grande ainda permanece com um autor desconhecido e é do século XVIII. O arcano de Castro e Oliveira Guerra foi de 2 vidreiros e enquadra-se já no século XIX. E os arcanos do Centro Vidreiro Norte de Portugal e das Gaivotas permanecem ambos com autoria desconhecida e já se enquadram no século XX. O arcano mais antigo é o da Marinha Grande, que foi a primeira grande indústria portuguesa. Está escrito em português do século XVIII, o que é extremamente agradável para conseguir descodificar as receitas. Tem descrições extremamente pormenorizadas relativamente aos passos necessários para a produção de algumas receitas e fazem também referência a uma caixa com amostras dos resultados das diferentes receitas. Porém, até à data ainda não conseguimos encontrar este objeto, mas é particularmente interessante esta necessidade deles fazerem estes testes e guardarem estas amostras. O arcano de Castro e Oliveira Guerra é o único publicado e acessível na Torre do Tombo. Pertenceu a 2 vidreiros portugueses que laboraram em diversas fábricas nacionais e após o primeiro falecer, o segundo viu ali uma vantagem de mercado e acabou por comprá-lo e utilizá-lo no seu trabalho. Este arcano é o mais caótico, também pelo facto de ter tido 2 autores. É muito difícil de interpretar e utilizavam fórmulas químicas do século XIX, o que dificulta ainda mais a sua interpretação.
A última aquisição foi o arcano do Centro Vidreiro Norte de Portugal. Este tem apenas as receitas, sem qualquer descrição ou comentário sobre a produção ou o resultado final. E finalmente o arcano que pertenceu à Fábrica das Gaivotas, uma fábrica que foi sediada aqui na região de Lisboa, onde é visível a mistura de nomes de compostos e fórmulas químicas e que possui alguns termos de código, alguns termos em código, aliás, e tem alguns comentários sobre o resultado e a facilidade das receitas. Portanto, como podem ver, não só temos 4 arcanos que aparentemente são bastante distintos, mas o facto de os estudar em conjunto e as informações de cada um deles, por vezes, pode auxiliar na descodificação ou interpretação dos restantes. A título de exemplo, deste auxílio entre eles, começo por explicar que algumas das cores em vidro precisam de uma espécie de tratamento térmico para a cor se formar e adquirir a tonalidade desejada, e este tipo de processo é bastante complexo e requer algum controle das condições no forno, algo que só é possível recentemente. No entanto, algumas receitas do arcano das gaivotas, por exemplo, referiam que eles obtinham a cor diretamente. Interpretámos que isso fosse no sentido de o vidro já vir colorido mal se tire do forno, sem qualquer necessidade de tratamento térmico posterior. No entanto, ao reproduzir estas receitas, não obtivemos claramente os resultados desejados, e então questionámos como é que este processo seria tão fácil para eles, cujo o conhecimento seria um bocadinho reduzido daquilo que nós temos agora. A resposta, na verdade, estava uns séculos antes, no arcano da Marinha Grande, onde numa receita cuja cor só se forma posteriormente, eles indicam que a mesma aparece só quando trabalhada ao macerico. Portanto, descobriu-se que o diretamente deles é, na verdade, durante o processo de produção do objeto, não sendo necessário o tal recozimento para se formar a cor. Isto mostra não só uma elevada capacidade técnica, como um conhecimento que, apesar de empírico, para a época já era enorme. Chegar à cor através do macerico envolve a utilização de uma chama redutora, e este conceito de oxidação, redução, em termos químicos, no século XVIII, XIX, era bastante recente. Para além de toda a troca de toda a informação que nós conseguimos retirar das receitas propriamente ditas, os comentários e todo o discurso é igualmente valioso e está a ser tido em conta neste estudo. Não só para tentar perceber quem foram os autores dos arcanos, que em grande parte dos casos ainda permanecem desconhecidos, mas também para perceber a dinâmica e a hierarquia dentro da fábrica. Por exemplo, algumas das receitas têm comentários como: eu acho que ele me disse que o problema foi isto para me enganar, ou o compositor disse que o problema foi X, mas eu não concordo. Isto demonstra que, apesar de alguns arcanos terem sido escritos na primeira pessoa e terem pertencido a um vidreiro específico, podemos ter outros cuja função tenha sido reportar as receitas feitas naquela fábrica ao dono ou ao responsável. Ou seja, apesar de termos um compositor que seria de confiança, havia ainda uma figura responsável por vigiar o seu trabalho e reportar então ao dono da fábrica. Um dos focos deste trabalho é também a criação de uma metodologia para os estudos sistemáticos de reprodução de vidro, uma vez que existem poucos, e portanto o primeiro passo deverá ser então identificar as receitas de uma cor específica, separar as que são legíveis e depois separar novamente as que são reprodutíveis, ou seja, as que se descodificou a composição de cada um dos ingredientes. E de seguida deve-se fazer pequenos grupos de similaridade, de modo a poder escolher as receitas que melhor poderão caracterizar determinada produção. Após definir a metodologia para ler e selecionar as receitas, deve-se ter em conta que para a reprodução de vidro é preciso uma combinação de vários fatores, e que para este protocolo ser reprodutível e validado pelos pares, deve ser claro pelo menos estes parâmetros, ou seja, a unidade de medida deve ser clara, deve-se especificar se foram utilizados óxidos ou carbonatos, deve-se indicar a atmosfera do forno, discriminar o programa do forno e indicar a sua ação, se teve um arrefecimento lento, se verteu, entre outros. Concluindo, como objetivos finais, este projeto pretende continuar o estudo da produção de vidro portuguesa do século XVIII ao XX e comparar com a produção vidreira de outros grandes centros europeus, possibilitar a atribuição de autoria às peças históricas expostas nos museus nacionais,
depois grande parte delas não têm uma autoria e quando lhes foi atribuída 90% das vezes foi Marinha Grande sem qualquer fundamento. Pretende-se clarificar a metodologia para o estudo e reprodução de receitas históricas e, finalmente, pretende-se também contribuir para a conservação não só do arcano enquanto objeto, das peças de vidro em si, porque poderemos fazer testes de novas metodologias e testes de degradação, e também contribuir para a conservação do conhecimento vidreiro desta época. E obrigada.